Mungu wetu ni wa samahai, Mungu wetu ni mkubwa, na ndiyo maana twamwimbia sana. Então você veio para tentar vencer esse trauma seu do terremoto, né? É. Nu. O nu é ótimo. Ai, adorando. República do Congo falando nu. Oi. Benedict, tudo bem? Prazer, Maíra. Tudo jóia? Jóia. Gente do céu, mas já tem toda uma cultura, assim, né, da pessoa, diferente. Licença. Que vista bonita. Obrigada. Eu queria te pedir, antes de tudo, um copo d'água, pode? Pode. Obrigada. Benediction. Agora eu falei Benediction. Isso, Benediction. Muito diferente. Seu nome é de onde? Do Congo, da África. Meu pai estava passando por muitos problemas e foi em 95. Ele não tinha trabalho. Quando você nasceu, ele arrumou um emprego? No mesmo dia mesmo, foi dia 27 de setembro de 1995, que ele conseguiu trabalho. Aí essa aqui foi uma benção da minha vida, essa criança. Veio, eu consegui também emprego. Aí foi assim que escolheu o nome da Benediction, o nome da bênção. Você está tentando refúgio aqui no Brasil, não é isso? Sim. Em primeiro lugar, a gente tem que falar para as pessoas o que é um refugiado, né? Um refugiado é aquela pessoa que é obrigada a deixar o país dela e buscar refúgio em outro por questões de etnia, de religião, por pertencer a algum grupo, né? No seu caso, o que aconteceu para você vir para o Brasil? A situação também no país estava muito ruim mesmo. Tinha guerra civil, muitas coisas matavam as pessoas toda hora. Você vai encontrar bandidos na rua, às vezes você encontra de policial na rua. O mesmo policial vai te roubar. Você presenciou então uma guerra no Congo? Sim, presenciei mesmo. Deve ser muito triste, né? Você vê seu país em guerra, eu nem sei como deve ser. É muito difícil mesmo. Tudo bem, John? Maíra, prazer? Prazer, John Mike. Esse aqui é o John. Ele é haitiano e imigrante aqui no Brasil há quantos anos? 5 anos? 5 anos já. 5 anos. A diferença de um refugiado para o imigrante é que o imigrante, ele escolhe vir, né, deixar o seu país. Foi uma escolha, você fez um pedido e conseguiu. O que não significa que a sua história foi fácil, né, no seu país. Acontece um terremoto em 2010, no país inteiro. As coisas, tipo, vira de boca para baixo. Ele deixa para mim um medo de viver, porque depois do terremoto você quase perde tudo, recomeçar de novo. Vocês perderam o quê? Casa? Tipo, a casa que eu morava. E aí deve ser muito difícil você chegar num país diferente, você deve ter tomado um choque cultural, né? É muito... O que a gente tem de diferente, assim? Primeiro eu achei calor. Muito, né? Muito quente. E ainda eu cheguei em dezembro, tava muito calor. O português que é muito difícil. É complexo. Muito difícil até hoje. Tem algumas palavras que eu não entendo. Quando eu pisei o Brasil, primeira vez, para mim foi uma sensação de medo, saudade. Será que vai dar certo? Português como a gente pode falar, é uma obrigação para a gente. Aí a gente começou a fazer a aula de português básico, igual um neném que nasceu, que começou a andar, a falar. Sua mãe já achou que sua voz mudou, seu francês? Ela achou às vezes, quando a gente está conversando, às vezes eu lanço uma palavra em português sem querer. E a minha mãe falou, nossa, mas filha, você está me xingando. Falei, não, mãe, eu falei sem saber. A comida também foi difícil para se adaptar. A música também, porque acabei de começar a ouvir um ritmo e não vai ser tão legal, mas depois... Acostuma. Agora tô de boa agora. Tem
preconceito também? Tem Eu imagino que preconceito, tenha, Dependendo dos lugares, tem preconceito quando você vai. Tem outros que falam, nossa, vocês são imigrantes, se você chegou aqui, você vem pegar meu lugar, esse aqui é meu país, eu não estou trabalhando, mas como você está trabalhando? Aí eu falo, mas é porque estou trabalhando, porque estou dando aula, é uma língua que eu conheço. Você dá aula de francês? E de inglês também. De inglês também. Aí eu falo, estou trabalhando porque é uma língua que eu conheço. Se você também tem capacidade de dar a língua também, você pode dar. Eu venho procurar novos horizontes, eu sei que não é meu país. E se Deus quiser, um dia eu vou voltar para o meu país, aí vou deixar o país de você. Somos todos refugiados, porque cada dia estamos procurando algo melhor para nossas vidas. É assim que eu posso falar. Todo começo pelo respeito. Tem que aprender a viver com ele. Sim, eu sou estrangeiro. Sim, você é brasileiro. Então, vamos junto para correr atrás dos nossos sonhos. Para que você tenha um no seu coração e tem minha também. E eu faço também as roupas. Vende roupas, né? Vendo roupas do tecido da África. E você tem algumas coisas do seu país pra gente ver que a gente fica curiosa. Além dessa blusa com esse tecido maravilhoso. Eu trouxe, vou trazer. Tem? Então tá. Pega lá pra São gente. as roupas também. Tem um problema? Não, pode. Então você quer ser ator. Ser um ator cinema e teatro. As pessoas geralmente quando perguntam, você é de onde? O que você está fazendo aqui? Aí você fala que você quer ser ator. O pessoal não estranha, não? Não, ele sempre fala pra mim, não, que chique. Todo mundo aqui acha que ser ator, cinema, teatro é uma coisa chique, porque é sempre assim. É chique, porque ele não esperava isso. Nossa, é muito diferente. Lindo. Nossa. Gente, que tecidos são esses? Essa aqui é uma blusa. É super diferente. Você que costura? Se quiser experimentar. Uau, eu quero. Não, é tipo um blazer? É um blazer. Eu vou sair do enquadramento se eu ficar em pé? Gente, que chiquérrimo. Super alternativo. Uau! E esse aqui é um vestido. Maravilhoso. Os lugares todos eu já cheguei e, claro, 90% me acolheram bem, muito bem mesmo. E tem outros que eles têm pergunta, quer saber como que é lá, sabe? É curiosidade. Mas Como que é lá? Eu já tô curiosa. Como é que é a República do Congo? Então, é um país muito grande mesmo, eles localizam no central da África. E a gente foi colonizada pela Bélgica, por isso a gente fala francês e tem um monte de línguas. A gente tem mais de 200 línguas e cada língua tem tribo. Mungu wetu ni wa samahai, Mungu wetu ni mkubwa, na ndio maana twamwimbia hosana. Mungu wetu ni wa samahai, Mungu wetu ni mkubwa, na ndio maana twamwimbia hosana. Que coisa mais linda! Lindo, gente. Nossa, a língua é maravilhosa. Do que você sente saudade? Quase tudo, porque 5 anos nunca volto lá. Aí eu tenho desejo para voltar lá para ver como que as coisas, tocar as coisas, ver as atividades que você deixou 5 anos atrás para ver se tem progresso ou não. De lá a gente come folha de mandioca, que a gente chama ele de pondu. É muito gostoso. Deve ser uma delícia. É muito gostoso. E aqui eu acho às vezes para fazer, eu acho nos quintal das pessoas, vou lá pedir. O pessoal geralmente aqui joga fora. Jogar fora. Aí quando as pessoas vão jogar fora, eu vou lá pedir, isso aqui é minha comida pra me dar. E a gente come ele com angu e carne. E aqui, essa vista sua que dá pra ver a montanha, essa Serra do Curral, aqui, tudo aqui, você gosta de ficar ali admirando? Eu gosto, às vezes à tarde eu fico sentando lá, ver quando o sol se ponhando. Muito bonito. Sol se pondo. Se pondo. Posso te corrigir? Pode. Primeiro erro na entrevista inteira, tá bom demais.
que é ficar longe da família assim tanto tempo? É muito difícil mesmo. Eu sou a mais velha da minha família, eu tenho 4 irmãs. Às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Skype, mas a saudade de ver eles é muito. E como é que você gostaria de ver o Haiti? Eu gostaria de ver um Haiti maravilhoso, um Haiti que tem um espaço para mim, um Haiti também que tem oportunidade para o jovem, criança, todo mundo, idoso e deficiência, que não tem separação da gente. Nossa, é alegre, né? Dá uma energia. Dá uma energia mesmo. Maravilhoso. Eu quase que não fico triste, eu acho. Eu sou muito alegre, eu acho que a gente tem que ficar alegre. É claro que a gente passa dificuldade, mas você fala, para que eu vou ficar triste? É o momento da dificuldade. Quem sabe se amanhã vai chegar alguma coisa boa. Não tem como colocar essas roupas e ficar triste, não. Exatamente, também achei. Eu quero até olhar no espelho isso aqui. Eu podia olhar. Podia olhar. Meu objetivo aqui no Brasil é estudar sobre moda, estética, porque meu país não é avançado nessa área. E um dia poder voltar e ajudar pelo menos 1% de desenvolvimento para o meu país. São grandes desafios aí que você tem pela frente, né? Tipo, uma coisa que você quer de verdade, eu acho que não é difícil. Porque você já sabia, não tem nada na vida que é fácil. É uma questão de objetiva e aceito O desafio. Aceitar o desafio. Isso. Eu vejo que você, assim, se você chegou aqui sem falar nada de português e já está assim, conseguindo conversar, daqui a um tempo, por que não, você não vai perder o seu sotaque, né? E você acredita nisso? Eu acredito. Eu quero falar português, eu vou falar português, com certeza. Que lindo! Nossa Senhora! A gente veio aqui na sua casa, que tem uma varandinha deliciosa, tá tudo arrumadinho, você colocou do seu jeito ali adesivo, as coisas. Como é que você foi montando essa casinha? Foi montando aos poucos, trabalhando. Não tinha nada, só fogão, geladeira e colchão também. Eu recebia visitas, a gente sentava no chão, porque não tinha onde sentar. E, assim, o objetivo de conversar com vocês, né, refugiados e pessoas que estão tentando refúgio, é para que a gente possa entender um pouco da realidade, né? O que é um refugiado, o que essa pessoa está fazendo no meu país, como eu posso ajudar e conversar, assim. São poucos que a gente consegue, por exemplo, alugar uma casinha, pagar, trabalhar, mas a maioria está passando várias dificuldades. E tem um Centro Zami que está lá sempre abrindo as mãos para todo mundo que quer ajudar, roupas, comidas. Eu tô achando a coisa mais maravilhosa você ter saído lá do Haiti para vir para o meu país e se dedicar a aprender a minha língua. Isso a gente deveria reconhecer e valorizar muito. Pois é. É um grande, tipo, é um orgulho para mim, é um orgulho para todo o povo brasileiro, que a gente começou a divulgar a idioma que é português brasileiro mesmo. Divulgar a cultura brasileira, né? Cultura tudo. também. Sim, verdade. Foi um prazer. Obrigada, viu, Benedito? Dá tchau lá pra todo mundo. Tchau, gente. Fala tchau na sua língua pra gente ouvir. No Swahili? Swahili, que lindo. Muito obrigada, John. De nada, foi um grande prazer. Você tem aula agora, né? Tem aula agora. De teatro? Teatro. Onde que é a sua aula? Aqui? Não é aqui, não. Outras escolas. Pertinho daqui. Pertinho? Então vamos caminhando, que aí a gente vai indo. Você vai pra cá, eu vou pra cá, mas a gente vai juntando as nossas coisas, só pra gente sair do enquadramento aqui. Quaeri. Quaeri. Quaeri.